José está perguntando, ainda dentro das empresas cíclicas aqui no Brasil, temos também a M. Dias e a Camil no setor de massa, biscoito e farinhas. Qual das duas apresenta mais vantagem competitiva na sua opinião? Cara, nenhuma das duas, assim. Quanto maior o market share, maior a tendência da empresa ter algum diferencial, mas não necessariamente garante uma geração de valor consistente, né? A gente vê nas duas aí que estão, em termos de geração de valor, estão patinando, porque no fundo, se elas aumentam muito aí o preço do produto delas, elas perdem mercado, né? E aí a receita acaba caindo, porque, sei lá, tem o arroz da Camil e o arroz lá do Zé da esquina lá. Cara, se o arroz da Camil for o dobro do preço do Zé da esquina, ela vai perder mercado, porque a galera, no fundo, vê arroz, a maioria das pessoas, tem gente que não, o arroz lá da Camil tem um diferencial. Mas no fundo, a galera não tá nem aí pra isso. A galera o grosso aqui do Brasil, que é o mercado forte dela, quer pagar mais barato em comida. Não quer saber se é Camil, a massa da M. Dias Branco ou não é. Não tem muito a ver. Talvez a M. Dias Branco ainda consiga, com seus biscoitos e tal, ter algum diferencial. Um pouco mais que a Camil, tá? Eu ainda vejo a M. Dias um pouco melhor que a Camil. Agora, a Camil que vende muita commodity, arroz, feijão, açúcar, cara, não vai... não tem um diferencial tão grande, né? Então acaba que, em termos de vantagem competitiva, é aquilo que o Asvit fala, né? Não tem tanto diferencial. Elas ficam naquela nota ali regular, não fica destruindo valor, mas também não gera valor para o sócio. Esse é o problema, né? Que eu não vejo um motivo assim de falar, são duas empresas ruins. Não, mas não são empresas que vêm gerando valor nos últimos anos para os acionistas. Isso é fato. Só olhar lá os balanços delas que... Tipo, vamos olhar aqui rapidinho. Você vê que claramente não são empresas gerando valor. Você vê que a medida está mais ou menos uns 10 anos de lado. Ó, a cotação está igual a 2013, 2014, porque o lucro está igual a 2013, 2014. Não tem mistério, né? E por que acontece isso? Porque o custo dos produtos dela, né, principalmente a farinha de trigo, está alto, né? O trigo, né, no caso aqui. Está alto. E com isso ela não consegue repassar todo esse aumento de custo para os clientes. Por quê? Porque se ela fizer isso, ela perde market share, ela perde receita, e ela está tentando segurar a receita aí, ela vem crescendo, continua crescendo a receita, mas como os custos estão crescendo numa proporção maior, o que acontece? O EBITDA está de lado, né? Então o EBITDA não sai do lugar, o lucro também não sai do lugar, né? Pelo contrário, está no mesmo lucro aí de 2013, né? Com a receita, ó, você vê aí, está no lucro mais ou menos igual a 2012, sendo que a receita está 3 vezes maior. Então, o que aconteceu? O custo dos produtos aumentou e ela não conseguiu repassar. Basicamente isso. Olha a margem despencando aqui. Ó. Então, margem despencando, a geração de valor despenca também junto. Não tem mistério. E é isso que o Asvit fala aqui, conforme a gente fala aqui no site. Muita gente fala, uma empresa boa e tal. Não é ruim, ela está dando aí 500 milhões de lucro, beleza. Só que em termos de geração de valor, não está gerando tanto valor, né? Pelo menos não nos últimos anos. E aí começa a discussão em relação ao setor dela, não só em relação à empresa. A empresa, na teoria, não tem uma governança ruim. Você vê que ela, no longo prazo, gera receita, consegue aí manter o seu market share e tal, mas nesses períodos aqui mais conturbados, ela vem demonstrando que não tem um diferencial tão grande. E é esse o mesmo problema da Camil, né? Chega nos períodos mais complicados, que aumenta o custo dos produtos dela, como foi desde a pandemia, que aumentou bastante. O EBITDA da Camil está crescendo mais por aquisições do que pelo operacional dela, né? Então você vê que o lucro, por mais que o EBITDA esteja crescendo, o lucro está de lado, né? Resultado financeiro pesando, dívida líquida sobre EBITDA 3,2, queimando caixa. Então não está um resultado assim espetacular, né? Você vê que a receita crescendo, está uma beleza, né? Mas não necessariamente, né? A recorde de EBITDA, legal, mas e o lucro, que é o que importa para o acionista, né? Tá de lado. Então, geração de valor também prejudicada, né? À toa que a cotação está de lado também, desde o IPO lá em 2017. Mesma cotação em 2017. Então, é isso que a gente fala, né? Tem que analisar e entender se a empresa realmente tem um diferencial ou não. Conforme eu falei lá, ó, açúcar, arroz, feijão, a galera quer pagar mais barato, não quer saber se é da Camil, se é da Louis Vuitton, ou se é da M. Dias Branco, se é da, sei lá... Tô brincando aqui. Mas assim, não tem uma geração de marca, né? É basicamente aí uma commodity. Então, empresas que lidam com commodity, o que acontece? Tendem a se perder, a não ter um diferencial tão grande.